Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim para falar sobre algo muito importante na nossa vida, que é a área do relacionamento. Lá no meu grupo do WhatsApp, nós estamos em um jejum de 21 dias. Ele se encerrará no dia 13/12, à meia-noite. E eu pude observar que algumas irmãs relataram pedindo oração pelos seus relacionamentos, pelo seu matrimônio, pelo seu cônjuge. E eu gostaria de deixar para vocês um texto que se encontra aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Deus, é da vontade de Deus que nós profetizemos coisas boas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento, dentro do nosso lar. É da vontade de Deus que nós profetizemos renovo espiritual dentro do nosso lar. Proclame vitórias dentro do seu lar. Lá no livro de Tiago diz que na nossa boca está o poder de vida e de morte. Então profetize vida no seu relacionamento com seu esposo. Ore nas peças de roupa dele, no local que ele dorme. Ore quando ele sair para trabalhar. Ore quando ele estiver trabalhando. Peça a Deus para guardá-lo. Cuide de você. Cuide da sua aparência física. Cuide do seu emocional. Procure se conectar com Deus durante esse período. Procure tirar do seu coração pensamentos que vão deixar você triste. Troque, renove a sua mente. Você tem um chamado de Deus para fazer a diferença dentro do seu lar, para profetizar sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde mental. Cuide da sua saúde mental. Lá no livro de Salmos, capítulo 121, Davi nos aconselha. Ele diz assim: olharei para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Vamos nos colocar na presença de Deus, vamos falar das nossas necessidades para Deus, fazer com que Ele conheça os nossos pedidos. A palavra de Deus diz que tudo que nós pedirmos, Deus, ele é um Pai amoroso para nos dar. Ele pode abrir todas as portas, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Agora, um conselho que eu dou para você, irmã: não tenha uma fé cega. Uma fé que você, de repente, esteja passando por um momento de violência doméstica, mas você está orando para Deus restaurar o seu lar. Às vezes você está correndo risco de vida e você está orando para Deus restaurar o seu casamento. Seja uma mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica a casa. Edificar a casa também, às vezes, pode ser você cuidar de você, cuidar do seu emocional, cuidar do seu coração, porque o seu coração procede às fontes da vida. Renove a sua mente. Cuide do seu bem-estar. Ame-se primeiro, tenha um autocuidado com você. Cuide da sua imagem, cuide da sua autoestima. Lá no livro de Salmos, capítulo 139,
diz que Deus fez você de uma maneira maravilhosa. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Ele já via você, o seu coração, os seus órgãos sendo formados. Disse que nós fomos feitos de um modo maravilhoso. Então saiba que você é amada por Deus, é querida por Deus, é como a menina dos olhos de Deus. Não foque somente no seu cônjuge, foque também em você. Ore para que Deus o proteja, o livre, o guarde. Mas também ore para que você renove a sua mente, guarde o seu coração. Cuide de você, cuide do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Proteja o seu pensamento, se alimente da palavra de Deus. Salmos capítulo 1 diz que quando nós meditamos na palavra de Deus, nós somos como uma árvore plantada junto a um rio de correntes de água, cuja a folhagem, ela dá o seu fruto, as folhagens são verdinhas, e a árvore dá o seu fruto na estação certa. Então, antes de qualquer coisa, minha amada, cuide de você. Profetize coisas boas sobre a sua vida, sobre você, sobre o seu lar, sobre os seus filhos. Peça a Deus que lhe dê discernimento, que modifique os seus pensamentos. Porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana. Ela é maior do que a nossa vontade. Então, peça ao Senhor sabedoria. Declare todos os dias a palavra de Deus dentro do seu lar. A minha casa é do Senhor. O meu esposo é do Senhor. Os meus filhos são servos do Senhor. Declare todos os dias. Abra o seu guarda-roupa. Profetize sobre as roupas do seu cônjuge, sobre as roupas dos seus filhos. Durante os seus afazeres domésticos, profetize. Mesmo que com seus olhos carnais você ainda não consiga ver que Deus ele já está operando, porque Ele está. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós queremos algo, oramos agora e queremos que Deus opere naquele momento. Terminamos de orar, Senhor, eu quero isso agora. Mas o tempo de Deus não é o nosso. E você tem um chamado, mulher. Você tem um chamado para ser uma profetisa dentro do teu lar. Para ser luz dentro do teu lar. Mas saiba ter discernimento. Às vezes Deus quer te dar um livramento. Tenha paciência, mas também ora e vigia. Estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, ouça louvores. Se for necessário, faça uma terapia. Vá à igreja, cultue a Deus. Cante louvores no seu lar. Assim o Senhor ele vai conduzindo a sua casa, a sua vida. Ele vai conduzindo os teus passos. Acalme-se no Senhor. Êxodo capítulo 14, versículo 14, que é o tema do nosso jejum, ele diz: essa peleja é do Senhor, portanto, acalme-se. Josafá, quando ele viu que estava vindo sobre ele uma grande multidão de amonitas, de moabitas, ele pôs os cantores na frente da tropa para louvar ao Senhor. E ele jejuou. Então, o nosso jejum é o jejum do silêncio. Durante esse jejum, nós vamos apenas proferir palavras de bênção, palavras de edificação. Não vamos murmurar,
não vamos reclamar, não vamos falar dos nossos problemas no grupo. Vamos contar as nossas coisas apenas para Deus, porque Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Entrega na mão do Senhor e confia que Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que Ele vai te dar no momento certo. Amém? No Salmo 128, no versículo 2, diz assim: tudo te irá bem. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. E fique tranquila, porque Deus ele já está cuidando da sua felicidade, do seu bem-estar. Ele já está cuidando de você. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Uma coisa que eu gostaria de deixar para você: ore o Salmo 23, ore o Salmo 91, faça a oração do Pai Nosso todos os dias, nos horários do meio-dia, das 18 horas e da meia-noite, que é o horário proposto do nosso jejum. Nós somos mulheres conectadas para aceitar esse chamado. Um chamado de mulher que ora, um chamado de mulher vigilante, um chamado de mulher que é simples como uma pomba, mas também ela é prudente como uma serpente. Vamos ser prudentes, irmãs. Vamos orar, mas também vigiar. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo, ele anda em volta procurando, como um leão procurando a quem tragar. Mas a palavra de Deus também diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, e os guarda e os livra. Então, antes de qualquer coisa, vamos nos conectar com Deus, nos conectar com o alto, olhar para Deus e vigiar nas nossas palavras. Fácil não é fácil, exige sacrifício. Porque às vezes nós vamos falar: o meu marido fez isso, o meu marido fez aquilo, o meu filho, isso. Irmãs, vamos profetizar bênçãos. Porque as lutas, elas vêm. Mas quando nós somos provados, é porque nós seremos aprovados por Deus. Então, quando você vê o gigante se levantar, saiba de uma coisa: ele se levanta, mas ele vai se levantar para que você tenha sabedoria para derrubar esse gigante que se levantou sobre a sua vida. O Senhor é contigo. Profetize: tudo eu posso naquele que me fortalece. O Senhor já te deu as vestes, as armaduras. Olhe para os frutos do Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo para você meditar nos frutos do Espírito. Amém? Eu tenho certeza que você fazendo assim, você vai ser mais do que vencedora em Cristo Jesus, porque Ele nos chamou para que nós sejamos vencedoras, mas vencedoras nele, que nos criou, que nos fez, que quer o nosso bem, que quer o nosso melhor. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua parentela, Deus abençoe a sua vida pessoal, espiritual, Deus abençoe a sua vida financeira. Que Deus faça transbordar as bênçãos sobre a tua vida espiritual. Amém? Que Deus te use. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui.
cumpra a tua vontade na minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor agirá em teu favor através de você. Porque você é uma mulher que foi chamada para fazer a vontade de Deus. Mais à frente, nós vamos descobrir qual é a área que Deus ele quer te usar. Qual foi a área que Deus te chamou para fazer a vontade dele? Para que assim você possa cumprir o seu legado, deixar a tua história como uma grande mulher de Deus. Mas para isso você tem que ter autoestima elevada em Deus. Você tem que cuidar da sua autoimagem, você tem que se amar primeiro. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixe que Ele cuide do resto para você. Então somente acalme o teu coração em Jesus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe o teu dia, a tua noite. Que tudo que você fizer prospere. Que aonde você pisar a planta dos teus pés seja um lugar abençoado por Deus. Eu te desejo, em nome de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus derrame o Espírito Santo dele sobre a tua vida. Deus te abençoe.